Claudinei, claro que a invencibilidade vocês gostariam de ter mantido com uma vitória. Esse empate, que gosto tem para vocês? A avaliação que tu faz depois de ter saído na frente do placar, mas não ter conseguido terminar com resultado positivo? A gente fica chateado, né? Sempre que você empata aliás, que o adversário empata o jogo, que você vem vencendo, o sentimento é ruim, né? Mas a equipe fez um grande jogo, sofremos o gol nos poucos momentos que a equipe estava desorganizada, foi um contra-ataque de uma bola parada, né? Era um gol evitável. Foi uma série de fatores que corroborou para que a gente sofresse o gol, né? A cobrança não foi perfeita, o Vitor conseguiu defender a bola, segurar a bola, a gente poderia ter atrapalhado que o Vitor saísse jogando rápido, ter parado ali a jogada, atrapalhada a reposição de bola do Vitor, não fizemos, depois poderíamos ter matado a jogada, não matamos, sofremos o gol aí pela qualidade do Atlético, mas assim, a gente fez um grande jogo, na minha opinião, poderíamos ter vencido, acho que foi o jogo que o Douglas, das nossas vitórias, que o Douglas talvez tenha trabalhado menos, fez, acho que 2 defesas difíceis só no jogo. Então a gente lamenta por isso, a gente ter tomado um gol de contra-ataque, vencendo o jogo, vencendo o Atlético Mineiro, a gente ter proporcionado esse contra-ataque para eles numa bola que era dominada nossa, uma falta que a gente poderia ter feito até o segundo gol. Pois é, em cima do lance do gol, né, Claudinei? Não do lance do gol, um pouquinho antes, né? Quando você fez uma alteração, que não é costumeiro de você utilizar esse tipo de esquema, você trabalhar com 3 zagueiros, como foi ele tirando o Judson, colocando o Ayrton para se juntar com o Alemão e também com o Betão. Qual era a tua ideia ali? Até porque aí sim, falando do lance do gol, né? Quando a bola veio para a área e o Vitor fez a defesa, o Ayrton estava ali. E aí veio o contragolpe e aí pegou os 3 zagueiros todos, teve que voltar numa recuperação para tentar chegar e não deu. Qual era a tua ideia quando você colocou o Ayrton no lugar do Judson? Vamos por etapas, assim. Em primeiro lugar, a gente em nenhum momento a gente jogou com 3 zagueiros. O Betão jogou de volante, que é uma função que ele já atuou no jogo contra o Almirante Barroso, lá em Itajaí. Já jogou nessa função na Europa, né? Quando ele jogou na Europa, ele jogou de volante, né? Já falou isso para mim, já tinha comentado. Aí o porquê da entrada do Ayrton, para a gente poderia ter simplesmente colocado no outro volante. A gente voltou para o segundo tempo com a perspectiva de ter que tirar o Dutra antes do final do jogo, né? E o Dutra é um jogador muito efetivo no jogo aéreo. Caso eu optasse por botar o Lucas Otávio, por exemplo, na hora que eu tirasse o Dutra, não tinha nenhum jogador com jogo aéreo suficiente para repor o Dutra. Então a gente fez a do Ayrton pensando que teríamos que tirar o Dutra na sequência, porque o Dutra já tinha referido que aguentava mais 5, 10 minutos. Então a gente já fez a substituição pensando no jogo aéreo. E outra coisa é que no lance do gol, o Betão não foi para a área. Foi para a área só o Alemão e o Ayrton para tentar fazer o gol, uma coisa normal, e o Betão estava lá atrás. O Betão, inclusive quem dá o bote o primeiro bote aí no Robinho é o Betão. Não foram os 3 para a área. Então só isso aí. Em nenhum momento jogamos com 3 zagueiros. Se você joga com 3 zagueiros, seus laterais vão ter que se adiantar, já viram alas. E em nenhum momento a gente fez isso. A gente colocou o Betão do lado do Simeão como volante, 2 zagueiros. Só optamos por botar o Ayrton justamente para prever, para antecipar a substituição que a gente teria que fazer do Dutra, né? A gente estava ali com o Judson com cãibra, Simeão tinha falado que talvez não aguentasse mais o jogo, o Dutra, o departamento médico informou no intervalo que ele não aguentaria possivelmente o jogo inteiro, estava com peso na posterior, eu acho, se não me engano. Então a gente fez a do Ayrton pensando que daqui a pouco a gente tinha que tirar o Dutra e colocar um outro jogador, né? O Lourenço, ou o Marquinhos, ou o Luanzinho, que não tem um jogo aéreo bom. E o Atlético Mineiro, vocês sabem que eles incomodaram a gente praticamente só no jogo aéreo. Né? Então foi isso aí só, não usamos o esquema com 3 zagueiros, a gente usou dois zagueiros e o Betão como volante. Seria que tu avaliasse a arbitragem, teve a questão do pênalti reclamado e também uma questão que o Avaí nunca venceu o Atlético Mineiro pela Série A, são 14 partidas, aí não tem uma derrota do Atlético, e até que ponto esse tipo de tabu pesa dentro de campo? Isso aí, a informação que eu estou tendo agora, os jogadores acho que nem tem ciência disso, nem passou pelos atletas, né? Questão da arbitragem, o lance do Capa eu revi ali, para mim foi pênalti, né? Ele não deu pênalti no Capa, e teve um lance no final do último lance do primeiro tempo. O Cleiton deu uma cotovelada na boca do Alemão, dentro da área, né? Sem qualquer outro lugar do campo, se dá cartão, se expulsa um jogador, e foi bem na frente do adicional, quer dizer, se eu vi do banco, o adicional deve ter visto. Enfim, é difícil, né? A gente julgar o trabalho dos outros. O André está fazendo o melhor que ele pode também, tá buscando espaço dele na carreira, não gosto de transferir para ninguém, não. Algumas decisões a gente discorda, né? Algumas coisas a gente discorda. Às vezes até o tratamento com uma equipe com a outra é diferente, por parte não do árbitro, às vezes até do delegado, porque eu voltei para o intervalo, o auxiliar número 1 ali, o Bruno veio me falar assim, olha, maneira aí, porque o delegado já veio cobrar a gente que tem que tirar você, que você está reclamando muito. Aí o Atlético fez o gol, o Micali invadiu o campo, né? O Micali saiu da área técnica várias vezes para reclamar, gesticular, na hora do pênalti deu soco no ar, fez o que ele quis fazer ali e ninguém falou nada. Então a gente só pede a isonomia de tratamento, que trata as duas equipes da mesma maneira. A gente está disputando a mesma competição.
né? Mas não vamos transferir nada para o árbitro, possivelmente ele não viu que foi pênalti, nenhum dos dois, por isso que ele não marcou. O André, eu conheço ele desde... Trabalhei lá no Goiás, ele é árbitro lá de Goiânia, de Goiás, lá apitou vários jogos meus, não acho que é um... Acho que é um bom árbitro, não é um árbitro mal intencionado. Algumas decisões eu discordo, né? Mas aí faz parte do jogo. Claudinei, o Júnior Dutra você, faz parte daquele quarteto ofensivo que você procura mudar bastante de posicionamento, até nos treinamentos você tem feito isso, né? No último jogo, o Júnior Dutra atuou bem pela esquerda e o Juan pela direita, fazendo essa troca, essa inversão. E hoje, o Júnior Dutra, quando teve melhor em campo, talvez, na nossa avaliação, foi pelo lado direito. E até foi ali que saiu o gol do Avaí, né? O Júnior Dutra dominou na direita e o Simeão acabou pegando a sobra. Como é que você tem procurado melhorar essa questão da movimentação no ataque? E se você pensa, quem sabe, no meio do jogo, fazer alguma questão para fixar eles naquela posição que eles estavam acostumados a jogar? Não pode ter posição fixa, né? Depende do adversário. Hoje o Dutra, com o desgaste que ele tinha, o Marcos Rocha apoia muito mais do que o Fábio Santos. Então a gente fixou o Dutra no lado direito para ele não ter que voltar tanto que o Fábio Santos é um jogador mais posicional, ele não é um jogador de ultrapassagens, né? Já o Marcos Rocha é um jogador que faz muitas ultrapassagens. Então por isso que o Dutra estava ali. Na questão ofensiva, nós fizemos um gol que a gente tinha um lateral e um volante dentro da área. O Dutra cruzou, o Leandro desviou, o Simeão fez o gol. Né? Você chegar num jogo contra o Atlético Mineiro com o teu lateral, o teu volante dentro da área para ajudar para fazer o gol, sinal que a gente está tentando fazer o gol, está chegando, né? A transição funciona. As movimentações a gente trabalha, o Juan é um jogador que nos dá mais um pouquinho de posse de bola, talvez tenha faltado um pouquinho isso, nossa transição ficou mais aguda, ficou boa a transição, mais ou menos parecida como quando a gente tinha o Denilson no estadual, né? Aquela transição pura que incomoda o adversário, mas em alguns momentos vencendo o jogo, né? É bom você ter um pouquinho mais a bola, o Juanzinho lá, o Juan fez falta nesse sentido, mas os que entraram bem. Eu acho que a gente tem que valorizar o fato de estar lamentando o empate com o Atlético Mineiro, que você pega o time do Atlético Mineiro. Não sei se tem alguém ainda que não foi da seleção ou de base, ou principal, ou é da seleção do seu país. O Atlético Mineiro colocou Robinho, colocou Cleiton, colocou Otero, né? O elenco, enfim. A gente está lamentando o empate com o Atlético Mineiro, é sinal que a gente está crescendo realmente na competição, conseguimos manter a liderança do retorno. Né? Eu prefiro focar nas coisas positivas, os erros que aconteceram a gente sabe quais foram, a gente vai cobrar durante a semana dos atletas, a gente vai trabalhar, vai corrigir, né, para o próximo jogo. Mas, assim, a gente somou um ponto contra um grande adversário, lamentamos que estávamos na frente, e eu acho que é por aí. Mesmo entendendo que nos outros jogos que ele tem entrado, o Williams, ele tem entrado bem, e hoje a nossa avaliação, ele não entrou, não foi o mesmo Williams dos outros jogos que ele entrou. Parece que em determinado momento estava um pouco disperso, e eu até observei que você, na beira do gramado, em determinado momento estava dando uma chamada de atenção ali no Williams. Parece que hoje era a grande oportunidade que ele estava tendo para começar esse jogo, numa grande partida, com um grande adversário pela frente, com a ausência do Juan. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Williams hoje. Acho que o Williams taticamente cumpriu muito bem o papel dele. Eu acho que em alguns momentos faltou, e falei para ele no intervalo isso, finalizar a jogada, né? Ele às vezes tinha condição de finalizar a jogada e procurava o passe, ou procurava dar um drible a mais, e às vezes quando você está iniciando um jogo, né? Ele faz tempo que ele não iniciava, não começava uma partida, você finaliza uma ou duas, você pega a confiança, né? E às vezes você não finalizando, você perde a bola e o torcedor começa a cobrar. Então achei que faltou mais ele terminar as jogadas. Taticamente ele cumpriu, se dedicou, se esforçou, é um jogador interessante, assim, como você falou, ele vinha entrando no decorrer da partida para jogar 15, 20, 30, 40, aí você pega o adversário desgastado, você sobrando fisicamente, né? Ele entrou numa situação de igualdade com os outros, teve um pouquinho de dificuldade, mas eu não acho que teve uma atuação tão desastrosa, não. Acho que ele teve uma atuação dentro da normalidade e nos ajudou enquanto pôde. Depois a gente colocou o Rômulo ali, porque a gente está tendo dificuldade no setor. Tinha a opção de colocar o João Paulo e adiantar o Capa, mas preferimos colocar o Rômulo para não chamar tanto a equipe do Atlético para cima. Enfim, não dá para transferir nada para o Williams, não. Acho que ele fez um jogo ali, se não foi o seu melhor jogo, já fez partidas melhores, mas também não foi o pior. Claudinei, apesar do resultado, do torcedor ter saído da ressacada não muito contente por conta desse empate contra o Atlético Mineiro, mas no final do jogo teve aplauso para o time, né? Apesar de não ter vindo a vitória. Como é que você classifica essa questão do retorno dos torcedores para o grupo de jogadores depois de um empate, onde o torcedor estava esperando um outro resultado, mas pela sequência, né, pela evolução do time, o torcedor tem dado cada vez mais a confiança para o time por conta disso tudo? Cara, eu acho que o reconhecimento do torcedor é importantíssimo para o atleta, ele se sentir abraçado pelo torcedor no momento de dificuldade, né, porque no momento que as coisas estão boas, é normal o torcedor incentivar, aplaudir. Eu acho que com o empate, o torcedor sofreu também, viu que a gente ficou chateado, como a gente ficou também, né? Teríamos 3 pontos, teríamos passado o Atlético Mineiro, estaríamos na primeira parte da tabela.
Mas acho que o torcedor está entendendo o esforço dos atletas, o processo todo de crescimento da equipe. Hoje, com a derrota do Santos, o Avaí, que tem a maior série invicta, eu acho, na Série A do Brasileiro, né? A maior série, são 6 jogos sem perder. Eu acho que o Santos vinha a mais jogos sem perder, perdeu ontem. Então, a gente está em evolução, cara. A gente está vendo a evolução da equipe. Agora, a nossa equipe é essa forma de atuar, vocês sabem. A gente vai ter dificuldade. Eu acho que hoje, pela grandeza do adversário, pela qualidade técnica dos atletas, eu acho que a gente proporcionou pouca chance de gol para o Atlético Mineiro, né? A gente até, enfim, a gente está no processo aí que os treinadores estão se unindo, estão, né, pregando uma união da categoria. E você vê, já vi lá em Recife, entrevista do Luxemburgo, né? Pô, os caras vêm, jogaram por uma bola, a gente dominou o jogo. Aí ouviu o Micali hoje de novo, sabe? Era para a gente ter ganho o jogo fácil, nós tivemos controle, o domínio da bola, mas não teve o controle do jogo, entendeu? Então, acho que passa até a nossa categoria, a gente tem que se cobrar um pouquinho de ética, esse respeito, né? Cada um tem a sua forma de atuar, né? Então, vim falar que o mínimo que a gente merecia o empate, porque a gente criou, o Douglas fez 2 defesas. 2 defesas, o Douglas fez o jogo inteiro difíceis. Então, quer dizer, o Avaí jogou, marcou, teve a transição, né? Agora, a gente não pode, todo jogo que a gente ganha, você ouviu o treinador adversário falando que parece que perdeu para o vento. Perdeu para o Avaí, empatou com o Avaí está buscando seu espaço na competição, né? E eu acho que isso aí tem que ser frisado. A gente espera que quando perdi, nenhuma vez eu perdi. E falei que mesmo no estadual aqui, quando a gente foi derrotado, a gente sempre valorizou o trabalho dos treinadores adversários, das equipes adversárias, das instituições, né? Então, acho que isso aí tem que ser feito. E só para dar fazer esse registro. O Claudinei, o lance do gol do Avaí, um lançamento, uma virada de jogo impressionante do Judson, aí depois o toque rápido de primeira do Júnior Dutra. Eu acredito que isso deve ser um motivo de satisfação para ti, porque a gente observa que o dia a dia de treinamento, ao longo da semana, tudo aquilo que você treina, aquilo que você pede, aquilo que você faz na semana, quando vê o resultado, vem o resultado dentro de campo com o gol como foi hoje, né? Isso foi um belo gol, né, cara? Um gol coletivo, apesar do Leandro não ter dominado a bola, escorregou, desviou um pouquinho a bola, o Simeão entrou na área para fazer o gol. E essa virada, o Judson é um cara que trabalha bastante. Até outro dia, no final do treino, ele pediu: eu queria virar umas bolas aqui. A gente faz o trabalho, se acompanha, a gente fez o trabalho uma vez que a gente fazia um retângulo, que o extremo não podia sair do retângulo, tinha que ficar quase em cima da linha ali naquele retângulo, ele só sai dali quando recebesse a bola, que é para dar essa largura no campo, né? Então, quando a gente vê isso aí acontecer no jogo, uma virada de jogo dessa, uma jogada que surpreende o adversário, a gente fica muito feliz, cara. É o trabalho, né? É o que eu falei, a execução é deles. Eu estou muito feliz com esse grupo de atletas que a gente tem. Vamos errar, né? E quando você erra contra grandes equipes, você é penalizado. Mas, assim, falta de empenho não teve, falta de disposição, de aplicação tática não teve. Tanto que vocês mesmo falaram que o torcedor reconheceu ao final do jogo. Claudinei, pareceu que, principalmente no primeiro tempo, né? Em alguns momentos, o Atlético usou da mesma estratégia do Avaí, de uma transição um pouco mais rápida e, quem sabe, um contra-ataque, né? Isso talvez tenha facilitado para o Avaí fazer a marcação, porque vocês estão acostumados a jogar assim, e no treinamento também isso acontece? A transição da ataque, sim. Os momentos de maior perigo do Atlético, né, salvo algum equívoco meu, né, foram momentos que a gente tinha a bola dominada e às vezes errou um passe ou tentou o drible e perdeu a bola. Né, foram algumas situações, não vou citar todas aqui, eu vou acabar esquecendo, mas algumas situações que a gente tinha domínio da bola e nós tomamos, a gente fala, o contra-ataque do contra-ataque, né? A gente estava saindo para uma transição e perdemos a bola e estávamos um pouco desorganizados. Mas assim, a nossa defesa temporiza muito bem, né? A nossa linha de 4, ela consegue temporizar bem a jogada, né? Que temporizar o que quer dizer para o torcedor que está ouvindo? É você retardar, você não dá o bote no adversário, você vai retardando, que aí dá tempo dos outros jogadores retornarem, né? Então o volante retorna, o extremo retorna. Se você sai para dar o bote, o jogador faz um 2, está na cara do teu goleiro. Então a gente consegue temporizar bem e aí que faz com que tenha a recomposição da equipe. A gente está acostumado a fazer isso, como você falou, a gente treina dessa forma, o time de baixo às vezes faz um contra-ataque, o time de cima faz um contra-ataque de baixo, está acostumado também, a gente trabalha bastante isso no dia a dia. Eu queria que você falasse do Luanzinho, né? Porque a gente já falou sobre ele contigo em outras entrevistas, mas hoje você botou ele na partida, depois que o Atlético já tinha empatado o jogo, ele entrou com personalidade, deu pelo menos 3 assistências, né? Mostrando que naquela situação, um garoto aí de 17 anos que está começando a sua vida no futebol, está mostrando que ele tem realmente algo diferente. É um atleta que você começa a olhar um pouquinho a mais, até porque você tem nesse momento ali para aquela posição o Pedro Castro pendurado, o Juan que também está pendurado, então é um garoto que você começa a olhar um pouquinho mais diferente também. O Luan é um talento, né? Ele é um talento a ser lapidado, a gente está lapidando no dia a dia. Ele chegou na equipe profissional com a qualidade que ele já tem, mas com pouca competitividade, pouca entrega, né, em relação aos outros atletas. A gente está cobrando isso, ele evoluiu muito.
né? Tem treinado muito bem, a qualidade técnica dele é ímpar, é um jogador muito diferenciado na tomada de decisão. E agora a gente vai lançando aos poucos, né? O jogo hoje a gente lançou na hora que a gente achou que era o momento ideal de colocá-lo ali. A gente não podia, a gente ficou, como eu falei, explicando por que demorou. Por que demorou para fazer a terceira? A gente estava amarrado no Simeão e no Dutra. Qualquer momento a gente podia fazer uma alteração e ficar com um a menos. Então a gente esperou no momento que teve empate, a gente perguntou para o Simeão, ele falou que estava ok, o Dutra falou que ia até o final, ia no sacrifício. Colocamos o Luanzinho, acho que ele fez belas jogadas, participou muito bem do jogo. E assim, o talento é dele, cara. Eu graças a Deus, já tive a oportunidade de lançar vários atletas jovens em equipes que eu trabalhei, e muitos que estão brilhando aí. Mas eu sempre falo, a gente só dá oportunidade, o talento é dele. Eu não acho, não, eu que fiz, eu que revelei, eu que lancei, não. O talento é do jogador, você dá oportunidade. Tem uns que aproveitam, tem outros que têm muita qualidade, mas não tem personalidade. Né? O Luan a gente vê que tem qualidade, tem personalidade. Se ele melhorar a competitividade, é um jogador aí que, num breve espaço de tempo, a gente vai ver pouco ele jogando aqui no Avaí, se confirmar o que a gente espera dele. Valeu, pessoal. Obrigado. Claro que tem um pouco nessa cara.